A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Peço desculpas a vocês, eu não tinha percebido que os vídeos estavam sem áudio, né? Tanto o último, né, do capítulo 25 e o de hoje. Então, eu vou regravar, né, do capítulo 25 e 26. Me perdoe, gente. E hoje mesmo, quando eu fui gravar aqui, escureceu tudo, tive que repreender que o mal realmente está querendo impedir a leitura. E infelizmente não é todos os dias que eu consigo fazer a leitura, porque ontem mesmo cheguei em crise e não tive como fazer. Vocês podem ver pela... Apesar que eu excluí os vídeos que estavam no YouTube, que estavam sem som. A imagem, pelo menos para mim aqui, a imagem de vez em quando dá uma sumida, mas Deus abençoe que fique bom para vocês. No mínimo o áudio, né, que é o que importa. Então vamos lá, então a gente vai voltar para o capítulo 25, tá? Onde Deus fala sobre a pena de açoite. Aqui é Moisés falando ao povo, obviamente que Deus passou para ele, né? Lembrando que estamos em Deuteronômio, né? O quinto livro de Moisés. Capítulo 25. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juízo o fará deitar-se, para que seja açoitado diante de si. Segundo a sua culpa, será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Quando irmãos morrerem juntos e um deles morrer, quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Lembrando que quando usa o termo receber, né, em relação a mulher, homem e mulher, quando se fala receber, conhecer, está falando sobre a relação sexual. Versículo 6. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Como naquele tempo o que mandava era a descendência, né? Então a mulher, obviamente, ela é a procriadora, né? Então ela tem que ter os filhos de seus maridos para que a descendência do marido pudesse continuar. Quando quando o homem falece antes de ter filhos, então a mulher tem que casar com o cunhado e o primeiro filho fica como sendo do falecido. E tem mais à frente que a gente vai ver também sobre o caso de mulheres estéreis, no caso sendo casada, porque até então, como o povo não tinha leis para saber o que era certo, o que era errado, que é para isso que existem as leis, que é para o conhecimento, a diferenciar o bem do mal. Então, o que acontecia? Homens tinham muitas mulheres, né? E às vezes acontecia de ter várias mulheres e umas serem bem tratadas e outras não, porque tratava bem aquelas que eles gostavam mais. Então Deus impôs uma lei que o homem e a mulher só teria uma mulher. E no caso dessa mulher ser estéril, não poder ter filhos, daí então o homem poderia escolher uma segunda mulher para que lhe desse a descendência.
mas somente neste caso. A bigamia não poderia mais. Inclusive aqui no Brasil, a bigamia, né, que é, ou seja, o casamento com duas mulheres ou a mulher casar com dois homens, que é a bigamia, isso é crime, né? Não é legal, ou seja, está dentro da lei, que é contra a lei. Tem alguns países que liberam, né? Tem várias mulheres, contanto que o marido trate-as igualmente, né? Quando presentear uma, tem que presentear todas, sempre no valor equivalente, né? Pelo menos isso. Então vamos lá. Quando a gente continua aqui no versículo 7. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: Meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. Se ele persistir e disser: Não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: Assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens um contra o outro, e a mulher de um chegar para lhe livrar a seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão, não a poupará o teu olho. Forte isso, né? Porque a esposa, quando vê o marido, ou o marido, quando vê a esposa ou filhos em perigo, nós nos transformamos, né? Então, o raciocínio não funciona, né? Na realidade, ali, o que a gente quer como diz no norte, é acudir, né? É prestar o socorro. Então, a gente acaba não pensando nas atitudes. As atitudes, na realidade, acabam sendo involuntárias, né? Como a gente vê casos de mulheres que não sabem nadar, mas pulam num rio para poder salvar seu filho, né? Pessoas que conseguem levantar o carro porque a pessoa amada está ali debaixo do carro. Então, realmente é uma força descomunal, né? Ali é Deus mesmo que nos fortalece para aquele momento de socorro. Mas aqui está explicando exatamente em relação aos órgãos sexuais, né? Quando usa o termo pelas suas vergonhas, no caso, pegar pelas suas vergonhas, ou seja, pegar pela parte íntima, né? No caso do homem, é uma parte muito sensível, então qualquer toque é capaz de dor, né? Faz sentir a dor. Então, obviamente, ele pararia de brigar, mas para Deus isso não é bem visto, né? Agora, a lei dos pesos e medidas, a partir do versículo 13. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá dois tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Aqui não está falando que você não pode ter pesos diferentes e tal, até mesmo porque hoje em dia tem, tem equipamentos com pesos diferentes, tem, no caso, para balanças, por exemplo, balanças de pesar mercadoria, eles têm os pezinhos para saber se todas as balanças realmente estão niveladas, né? Então, Deus não está falando em relação a isso. Deus está falando em relação à diferença para pessoas, tipo para ricos e para pobres, o mesmo peso ter diferença de preço. Coisas do tipo assim, que seria injusto. Não é porque é pobre ou porque é rico que tem que pagar alguma coisa diferente. Se o valor é esse, o valor é esse para todos iguais, independente de sua condição financeira, independente de sua cor, independente de seu status, independente de qualquer coisa. Hoje o que se faz muito é pechinchar, né? Apesar que a Bíblia também fala que não se deve pechinchar,
mas a situação anda tão difícil que a gente acaba pedindo um descontinho, alguma coisa. E normalmente esses descontos já estão programados no lucro da empresa, né? Então esses descontos normalmente não afetam o lucro da empresa. Eles já fazem o preço ali já com um valorzinho a mais para poder abater, né? Lógico que não são todos que fazem isso, que tem alguns que você conversa e não tem acordo, né? Mercados, por exemplo, né, em relação a alimentos, normalmente são os que mais, aliás, os que menos dão desconto, né? A não ser se tem alguma promoção, alguma coisa, mas em relação a você pedir um desconto, você pedir um abatimento de alguma coisa, conversar sobre o preço, normalmente o mercado não tem, né? Em algumas cidadezinhas que ainda dá para conversar um pouquinho. E a gente continua no versículo 16. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer isso, que fizer injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afatigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças, né? Que bom Deus fazendo, Deus dando a tua palavra que realmente entrarão na terra prometida e que terão descanso, né? Ou seja, não haverá guerras, né? Pelo menos por um tempo, né? Não haverá guerras. Não vou contar o porquê, né? Porque a gente vai lendo a Bíblia e aos pouquinhos a gente vai descobrindo. Quem já leu já sabe, né? Aí no capítulo 26 fala sobre as primícias. As primícias são os primeiros, né? E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias, ou seja, dos primeiros de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então darás testemunho perante o Senhor teu Deus e dirás: Um arameu errante foi meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou, com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quanto às primícias, né, os primeiros frutos, entregar a Deus, na realidade a gente não está dando a Deus, não estamos ofertando a Deus, né? Estamos simplesmente devolvendo o que Ele nos deu. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje porque Ele permite, né? Porque Ele permitiu. Primeiro foi Ele quem nos fez.
e segundo, ele permitiu a procriação, né? Tanto que hoje, até hoje, os cientistas não sabem como o osso é formado, né, dentro do ventre. Já descobriram muitas coisas, mas essa ainda não descobriram. Por quê? Porque vem do Senhor. Então, tudo o que temos, na realidade, nada é nosso, né? Quando foi para construir aqui mesmo, eu falei para Deus, eu falei, Deus, essa é a sua casa, só é emprestada enquanto eu vivo aqui. Então, nos dê condições, trabalho, não pedi dinheiro, eu pedi trabalho para que recebêssemos e assim pudéssemos construir a casa. Lógico que, como Deus é maravilhoso, Ele também colocou seus anjos em nossos caminhos, que também nos ajudou bastante, né? Temos muito que agradecer ao Senhor e aos servos dele, porque é assim, quando você anda debaixo do jugo de Deus, né? Você entrega tudo nas mãos dele. Eu digo jugo pelo fato que o jugo de Deus, o fardo de Deus é leve, né? Porque o fardo do mundo é muito pesado. Então, quando você realmente anda na presença do Senhor, quando você segue os seus mandamentos, quando você aprende a entregar tudo na vida dele e entende que nada é seu, que nem a vida pertence a você, porque afinal de contas quem deu a vida foi Deus. E quando morremos, a vida, que é o espírito, né, ele volta para Deus. E o corpo, ele é comido pela terra. E o próprio corpo, tanto que Deus nos chama de vermes, né, quando ele está irado. Por quê? Porque o próprio corpo é quem fabrica esses vermes para comer, para comê-lo, né? Então é uma coisa difícil de se ouvir, mas verdade, né? Contra fatos não há argumentos. Então, a gente tem que entender que tudo pertence ao Senhor. A partir do momento que a gente tem isso em mente, as coisas mudam completamente. Porque a gente batalha para fazer as coisas, obviamente, mas Deus está à frente de tudo. Então, Ele nos mostra os caminhos das batalhas e a vitória é garantida, porque Ele nos concede a vitória, né? Porque se falta força, aí é o Espírito Santo que luta por nós. E a partir do versículo 12, fala sobre o dízimo do terceiro ano. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás aos levitas, ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. No caso aqui, o dízimo do terceiro ano, não sei dizer exatamente se é isso, mas quando se fazia oferta, dízimo, essas coisas, isso é para poder manter a casa do Senhor e os fiéis ali, os levitas, que são separados somente para trabalho na casa do Senhor. O que acontece? Naquela época não existiam transportes rápidos, né? O que existiam eram carroças e somente os maiorais tinham carroças. Então nem todos poderiam ir até o lugar, no caso até o templo determinado por Deus, onde pudesse fazer as ofertas, os dízimos. Como os dízimos eram usados para manter a igreja, para manter o povo que cuida da igreja, então aqui Deus diz que o dízimo do terceiro ano ele é dividido ali entre os povos, entre os necessitados, né? A viúva, pelo fato de que normalmente quem sustentava a casa era o homem, né? A mulher normalmente ficava em casa pelos afazeres. Então, quando o homem falecia, a viúva perdia a sua parte financeira, vamos dizer assim, né? Ela não tinha condição de manter a sua casa, porque ela não tinha trabalho, não tinha nada. Então, por isso, cuidar das viúvas. E dos órfãos, não precisa nem dizer, né? Não tem pai, não tem mãe. Então, órfãos precisam de ajuda, não só financeiramente, mas psicologicamente, né? Sentimentalmente, a proximidade, o amor, o respeito, né? Então, por isso que diz que tem que ser dividido entre eles. E os estrangeiros, porque peregrinam, né? São os peregrinos, que eles são andarilhos, hoje em dia se usa muito andarilhos, né? Então, os estrangeiros que vêm de fora
a gente tem que acolhê-los, né? Porque se ele é estrangeiro aqui na terra, na nossa terra, no nosso povo, é porque onde ele morava não estava tendo condições de sobrevivência e ele veio atrás de sobrevivência. Então, a nossa obrigação é ajudá-lo, porque nós também fomos estrangeiros no Egito, né? E lá fomos muito maltratados, lá fomos humilhados, fomos massacrados. Se não fosse pela força de Deus, pelo braço forte, né, pela mão forte, braço estendido, que é o termo que a Bíblia usa, nós não estaríamos aqui hoje, né, com a liberdade que nós temos, graças ao Senhor, né? E a partir do versículo 13: E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo o que me ordenas tenho feito. Quando ele fala aqui que não dei para os mortos, porque tinha gente que tinha o costume de oferecer, aliás, pessoal de fora, né? Não era do povo de Deus, mas alguns do jeito que tinham pessoas que ofereciam seus filhos recém-nascidos a Moloque, né? Jogando ao fogo, também tinha pessoas que faziam oferendas aos mortos, né? Como se assim eles pudessem comer, falar ou sentir alguma coisa, né? Até mesmo porque Jesus Cristo, ele compara a morte como um sono profundo, né? Então, depois que morreu, não tem consciência, não tem pensamento, não tem nada. O espírito volta para Deus e fica ali adormecido, né? E no versículo 15, olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo Israel e a terra que nos deste, como jurastes a nossos pais, terra que mana leite e mel. E no versículo 16 fala sobre a aliança. Neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declarastes ao Senhor que ele te será por Deus, que andarás nos seus caminhos, guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvar e para fama, para glória e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Glórias ao Senhor, santo, santo és o teu nome. A palavra do Senhor é maravilhosa, né? Ele nos fortifica, ela nos ensina muita coisa, né? Que isso é o principal, mas nos fortifica, nos dá confiança, nos dá esperança para um futuro, né? Pois o mundo que a gente vive hoje, infelizmente, está assim, né? Valores invertidos, família contra família. Então, a gente tem que realmente se amparar nas mãos do Senhor. Até mesmo porque Deus diz, não, acho que foi Jesus Cristo que diz, não admireis com o mundo, né? Para não se espantar com o mundo, porque realmente muitas coisas acontecerão. E isso é o princípio das dores. Então, não espere coisas boas do mundo, né? Porque a própria palavra diz, no mundo jaz o maligno, né? O mundo pertence a Ele. Então, se mantenha firme no Senhor, permaneça no Senhor, persiste no Senhor, porque no final tudo vai valer a pena. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dela, Senhor. Derrame a tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Que caia por terra todo o mal direcionado a ela, Pai. Queima essa seta maligna direcionada a ela, Senhor.
E todas as pessoas que nesse momento têm depressão, têm síndrome do pânico, têm ansiedade, caia por terra esse mal, Pai. Pois o demônio fica usando essas pessoas para aprisioná-las em seus quartos, Pai. E o quarto a gente sabe que é um local de intimidade com o Senhor, pois a tua palavra diz para quando orarmos, nos recolhermos em nossos aposentos, Pai. Então, Senhor, derrama a tua unção, proteja-os, Pai. Mostre a eles o caminho certo, Pai. Mostre a eles a direção a ser tomada para se chegarem a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Peço que toque em sua vida emocional, em seu psicológico, em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos ensine cada vez mais, nos guie, Senhor, e nos fortaleça, nos torne capaz cada vez mais para proclamarmos a Tua palavra em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.